Bom dia, alô, alô, alô. Bom dia, Igreja Trini. Alô, 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 alô. Beleza, a gente vai fazer a Santa Ceia agora, antes de separar as crianças, tá bom? Porque daí algumas crianças podem participar, né? Quem pode participar da Santa Ceia, né? A Santa Ceia, então, é um memorial que nós fazemos para sempre lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Quem pode participar da Santa Ceia? Todas as pessoas que acreditam e creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, quem crê que Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a gente tem, o nosso critério é mais ou menos esse. Então, as crianças muito pequenininhas que ainda não entendem essa verdade, ainda não entendem essa realidade de crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, então os pais decidem se essas crianças tomam a ceia, participam da ceia com a gente ou não, tá bom? Então fica aí a dica dessa questão da Santa Ceia. Eu vou pedir para vocês abrirem sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. E a gente vai ler a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11. Alô, alô, alô. 1 Coríntios capítulo 11. O pessoal aí atrás está ouvindo direitinho, está muito alto, está tranquilo. Então tá bom. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: Eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus e partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês, e façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem e bebem desse pão e desse cálice anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E assim, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comem o pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormecer. Então esse texto ele está falando, dando direções sobre a Santa Ceia. E assim, não sei se você já leu o texto inteiro, mas Paulo na verdade está dando uma bronca nos coríntios, porque eles estavam fazendo de uma forma errada, né? Mas aqui ele está dando uma instrução de que a Santa Ceia, o que é? Né? Existem dois elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, que a gente usa aqui o pão asmo mesmo, é um pão asmo, e o suco de uva. E esses elementos, eles fazem o quê? Eles fazem nós lembrarmos do corpo de Jesus que foi crucificado, que foi maltratado por nós, ele pagou um alto preço por nós. O sangue, que significa a vida, o sangue de Jesus foi derramado por nós. Então a Santa Ceia é um momento onde a gente lembra, onde a gente recorda. Deveríamos fazer isso todos os dias, né? Mas nós como igreja estamos em uma só voz, em um só corpo. E hoje a gente vai falar um pouco da igreja, né? Nós estamos manifestando o reino de Deus aqui e através da Santa Ceia nós estamos lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia fala para a gente não fazer isso de qualquer jeito. E o que significa não fazer isso de qualquer jeito? Significa que se em nós há algum pecado, nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Eu acho que o microfone está falhando muito hoje. Deixa eu trocar a frequência, pastor. Deixa eu trocar a frequência. Alô, alô, alô. Então, nós vamos fazer a Santa Ceia, né? E eu queria, antes mesmo de abrir os elementos, eu queria que você fechasse os seus olhos e você pudesse fazer uma oração, né? O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu sondas e me conheces,
e ver se há em mim algum caminho mau. Então eu queria que você, aí mesmo do seu lugar, você fechasse os seus olhos e no seu silêncio, na sua oração silenciosa, você pedisse perdão dos seus pecados, que Deus lave seu coração, sua alma, a sua mente, e purifique o seu coração. Sim, Senhor Deus, nós queremos mais de Ti, Pai. Oh, Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do Teu amor, por causa da Tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra Ti, somente contra Ti. Fiz o que é mal aos Teus olhos, e por isso tens razão no que dizes, e é justo Teu julgamento contra mim. Pois eu sou um pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, e me mostras com sabedoria. Purifica-me da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Sim, Deus, perdoa os nossos pecados, lava o nosso coração. Nós confessamos nosso pecado diante do Senhor, e pedimos que o Senhor nos lave e nos purifique. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, antes de abrir o seu elemento, eu vou pedir os elementos, vou pedir para você trocar o seu suco de uva com alguém. Pedro. Isso. Amém. Vamos abrir os elementos, deixa ele meio aberto aí. Prepara ele, a gente vai orar pelos elementos, tá bom? Muito bem. Isso, levanta os elementos assim na frente. Senhor Deus, nós consagramos esses elementos a Ti. Te agradecemos porque o Senhor derramou seu sangue naquela cruz por nós. O seu corpo foi massacrado por causa dos nossos pecados, mas por causa dessa morte e desse sacrifício, o Senhor nos dá vida e vida em abundância. E nós queremos participar da ceia com o Senhor, até o dia da sua volta, até irmos para a eternidade com o Senhor. Por isso, Pai, nós entregamos esses elementos, consagramos eles nas Tuas mãos, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aí na sua frente tem um saquinho, você pode deixar tudo no saquinho aí, depois a nossa equipe vai recolher o que sobrou dos elementos, tá bom? Muito bem. Pessoal, a gente está pregando aqui, eu estou pregando aqui uma série chamada Carta aos Efésios, uma carta para nós, Eu sei que essa carta Paulo escreveu. As crianças. Agora sim. Elas até sentaram. Jujuzinha. Cadê as crianças? Vem pra frente. Chegou primeiro. Chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Tá bom. Vamos estender a nossa mão para aqui para as crianças. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas nossas crianças. Derrama da Tua graça, do Teu Espírito Santo sobre a vida delas, que nesse momento de culto infantil, que elas possam Te adorar, Te glorificar e aprender mais da Tua palavra. Pai, entregamos elas nas Tuas mãos, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá, criançada. Muito bom. E então a gente está pregando a carta de Efésios. Eu estou até pedindo uma certa paciência para vocês, porque assim, eu pensei em acabar essas pregações em 5 domingos. Mas eu pensei assim, mas tem tanta riqueza, tanta coisa que a gente pode aprender e receber de Deus,
Então eu estou indo mais devagar, vai demorar um bocado, né? Tem 6 capítulos, vamos entrar no capítulo 3 hoje, mas eu tenho certeza que isso vai edificar muito a gente como igreja, né? Paulo escreve para uma igreja nova, uma igreja em formação, uma igreja bem diversificada, que tem todas as idades, que tem todas as raças, que tem várias características diferentes. E Paulo, ele está ajudando a construir uma igreja através dessa carta para o Efésios, né? Então essa carta é uma carta para nós, amém? E aí, antes de começar a pregação, eu gosto de colocar aqui para vocês a visão da nossa igreja Trini. Se você está nos visitando, a visão da nossa igreja é uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Essa é a nossa visão da igreja Trini, né? Então a gente busca 3 coisas principalmente: a intimidade com Deus e com o próximo, uma verdadeira adoração ao Senhor e um serviço a Deus e ao próximo. Meu sonho é que eu estivesse numa igreja onde todos servem, onde não tem espectadores. Talvez os espectadores são os visitantes, aqueles que estão vindo pela primeira vez, mas fora isso, todos nós servimos em alguma coisa, né? E a ideia é essa, é esse serviço. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando alguém te chamar para servir aqui nessa igreja, ou quando eu te chamar para você servir nessa igreja, não ache que isso é uma ocupação, não ache que isso é um labor, um fardo na sua vida. Não, se eu te chamar é porque eu te amo muito e eu quero que você ande comigo, né? É isso que eu quero. Quando eu chamo você, é porque eu quero muito que você participe, que você sirva comigo, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3. A gente já tem uma boa jornada aqui, hein? O capítulo 1, capítulo 2 inteiro, já trouxeram muitas informações, muita teologia pra gente. Se você perdeu alguma dessas pregações, elas estão gravadas, vai lá no Instagram da Trini, Igreja Trini, ou no meu YouTube lá, a gente está colocando todas as pregações, elas estão gravadas lá, para você poder acompanhar essa série, tá? E hoje a gente vai entrar no capítulo 3, e a gente vai até o versículo 13. A carta de Efésios, ela é muito interessante. Paulo, ele traz uma carga teológica de informação, e de repente ele para, e ele começa a orar por você. É muito interessante. Então, no primeiro capítulo, a gente tem uma carga, até o capítulo, versículo 14, de teologia, de fundamentos, das bênçãos celestiais, da predestinação. E aí ele trabalha essa questão teológica, e de repente ele para, e ele começa a orar por você. Deus, que o Senhor te dê revelação, te dê sabedoria, te dê entendimento de tudo aquilo que Deus quer falar com a gente. Aí ele entra no capítulo 2 com mais teologia pesada, teologia boa. Vai falar sobre a reconciliação, sobre a vivificação, sobre a morte que nós tínhamos quando éramos pecadores, mas que Deus nos salvou, mesmo a gente não merecendo. E aí, agora a gente tem entra num capítulo onde Paulo vai contar um segredo. Um segredo. Quem é que gosta de segredo? Alguém chega para você e fala assim: tem um segredo para te contar. Aí a gente já fica assim: quero saber. Né? A gente quer saber, e Paulo hoje vai contar um segredo. E na semana que vem, não vai ter a série de Efésios, pessoal. Semana que vem vai ter batismo, tá? Semana que vem a gente vai ter um batismo, né? E você não pode perder o domingo que vem, você precisa vir aqui no domingo que vem. E eu vou fazer um pedido especial para vocês, para a gente orar pelos batizandos. Nós temos 21 pessoas, 20 ou 21 ainda, eles estão decidindo ainda também, 20 ou 21 pessoas que vão ser batizadas na semana que vem. Estou até pensando se a gente precisa de mais cadeira para o culto da semana que vem. Semana que vem não vai ter cultinho, o culto infantil, tá? A gente vai ficar todo mundo junto aqui, vai ser um culto bem dinâmico. Eu quero que as crianças vejam o batismo, para elas ficarem com vontade de ser batizadas. Não é? Ainda mais nesse calor, né? Eu acho que as crianças vão se batizar sozinhas aqui. Né? Mas eu penso que
A semana que vem é um culto muito especial. Só que, pessoal, a última semana antes do batismo é uma semana de muitas batalhas espirituais. Porque o inimigo não quer que essas 21 pessoas sejam batizadas. Ele não quer. Ele vai fazer de tudo para tentar estragar o batismo dessas pessoas. Mas nós, como a igreja de Cristo, nós vamos lutar nas regiões celestiais com as nossas orações. Amém? Quem puder fazer um jejum, deixa uma refeição no seu dia, na sua semana. Faz um jejum pelos batizandos, orando pela vida deles, para que esse momento seja um momento histórico na vida deles e que seja algo que vai marcar não só a vida física, mas a vida espiritual de todos nós como igreja. Porque nós estamos recebendo 20 pessoas como membros batizados da Igreja Trini. Aliás, são os primeiros batizados da Igreja Trini. Já tem gente aí que já é batizada querendo ser batizado de novo. Ô, pastor, eu também quero, não. Se já foi batizado, não precisa ser batizado de novo, né? Mas que a gente possa participar disso junto. Amém? Vamos lá. Vamos para o texto, então. Eu vou ler o texto em partes, tá bom? A gente tem... eu vou dividir aqui mais ou menos umas 4 partes, para a gente poder estudar esse texto, tá? Primeira coisa que a gente vai ver é sobre o destinatário. Para quem é essa carta de Efésios? Para quem Paulo está escrevendo? E Paulo está escrevendo essa carta para os gentios. Não sei se você lembra, acho que na semana passada eu falei para vocês sobre a diferença dos judeus e dos gentios, e que os judeus fazem parte aí, sei lá, de 2%, menos que isso, do planeta Terra, que a maioria é gentil. Então Paulo está escrevendo essa carta para nós, e ele diz assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, tomando por certo, a propósito que vocês sabem, que Deus me deu essa responsabilidade especial de explicar a sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que eu escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Amém. Então a gente tem aqui uma direção, e a direção dessa carta é para os gentios e é para nós, né? Eu não sei quantos da descendência dos judeus a gente tem aqui na nossa igreja, provavelmente a gente tem, mas talvez a maioria de nós não é gentio, não é judeu, mas nós somos gentios, e Paulo está escrevendo essa carta para esse povo, para que eles entendam que a graça e essa comunhão que foi dada ao povo judeu, ela se estende a nós agora. Nós também recebemos essa bênção de Deus, que e tem um segredo aqui muito importante para eu e você, que nós podemos entender. Então, esse texto, ele traz, vou ler o versículo 6 e 7 agora, e ele vai falar assim, versículos 6 e 7, e esse é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus pela graça e pelo grande poder de Deus. Recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que existe essa tal das boas novas, a boa notícia. Você precisa, antes de entender o segredo, você precisa entender que esse segredo é para aqueles que creem nas boas novas. Você crê nas boas novas? Mas pastor, que boas novas é essa? E uma coisa muito interessante é que, mesmo antes de explicar as boas novas, ele já traz os resultados das boas obras. Quais são os resultados das boas obras? Primeiro, as boas obras nos tornam filhos de Deus.
No Velho Testamento ninguém falava que era filho de Deus. Deus era um ser extraordinário, maravilhoso, santo. Ninguém chegava perto de Deus. Aliás, se chegasse perto de Deus, eles morriam. Mas hoje, por causa dessas boas obras, nós nos tornamos filhos de Deus. Por causa das boas obras, nós nos tornamos membros do mesmo corpo. Eu e você somos parte do mesmo corpo. E nós também temos a mesma promessa em Cristo Jesus. Então, cada um de nós que crê nas boas novas, nós temos esses resultados. Mas a questão é, boas novas, mas o que é isso? E talvez você, né, eu tenho visto assim, eu tenho feito alguns grupos de discipulado, e tem um grupo de discipulado que tem pessoas que conhecem muito da palavra de Deus. E tem pessoas que não conhecem muito da palavra de Deus. Só que a gente põe tudo no mesmo grupo. Aí às vezes a gente fala de um jeito como se todo mundo soubesse tudo, né? Mas daí um deles falou assim, ô pastor, os caras aí, mano, os caras estão na universidade bíblica. Os caras sabem muito da Bíblia. A gente ainda está se alfabetizando. A gente não sabe muito. Aí vocês começam a falar de exílio, de pós-exílio. O que é exílio? Quem foi pro exílio? Para onde foi? Né? Você entende? Às vezes a gente lê um texto pensando, não, eu já sei toda a história, por isso que eu estou falando disso. Mas às vezes a gente precisa aprender a base. E sabe, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com a base. Eu não quero falar aqui só das maravilhosas filosofias teológicas, das novas revelações, do propiciatório da graça. Não. Eu queria trabalhar com vocês as bases. Eu quero que vocês conheçam bem as bases. Por isso que eu vou gastar um tempo com vocês, trabalhando com vocês sobre o que é as boas novas. O que é essas boas novas? A gente fala das boas novas, mas o que é isso? O que é as boas novas? Né? Então eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre as boas novas, tá? Então o que é as boas novas? Eu vou tentar explicar por partes. Pessoal, uma coisa muito interessante, né? Eu gosto de escrever e de desenhar quando eu estou estudando a Bíblia. Então eu gosto de cadernos que não tem linha. Já viu caderno que não tem linha? É só uma folha em branco? Eu gosto de estudar a Bíblia com um caderno sem linha. Porque eu começo a rabiscar. Eu coloco boas novas, eu jogo uma flechinha para cá. Eu ponho um versículo. Nesse versículo fala uma palavra aqui, uma palavra aqui, uma palavra aqui. Eu vou desenhando. Então, o meu slide é mais ou menos aquilo que eu faço no meu caderno. Só que eu estou tentando fazer isso de uma forma organizada para você tentar me entender. Porque quando a minha esposa olhou esse slide, ela falou assim, que isso? Ninguém vai entender nada. Eu espero que você consiga me acompanhar, tá bom? Bom, quando fala de boas novas, é muito importante a gente ir para 1 Coríntios capítulo 15. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai fazer algumas explicações muito boas para a gente sobre o que é as boas novas. Então ele começa dizendo assim, agora, irmãos, eu quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Isso aqui é muito importante, pessoal. Você precisa permanecer firme nessas boas obras, tá? E aí Paulo, ele continua dizendo assim, são essas boas novas que os salvam. Se continuar a crer na mensagem, como lhes anunciei, do contrário, a sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Então, pessoal, Paulo está falando sobre algo muito importante. As boas novas, elas se baseiam nessas verdades que eu vou trazer para vocês. Então, olha só, quais são essas verdades? E aí Paulo, ele diz assim, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. A gente não está falando aqui de qualquer lugar. Isso não é uma informação que vem de qualquer lugar. Essa informação vem das Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados. E que bom que a gente tem a Santa Ceia antes de ouvir uma pregação dessa. Porque a gente acabou de
fazer uma cerimônia que lembra da morte de Cristo. Então, Cristo morreu por nós. É muito importante que você tenha isso em mente, que você sempre se baseie nessa morte, nesse sacrifício de Jesus por nós. Essa semana eu estava pensando comigo mesmo, né? E aliás, eu assisti um vídeo e fiquei horrorizado com um comediante evangélico. Ele era muito legal. Ele era muito legal. De repente, não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele foi magoado, não sei se é alguma coisa que ele falou que cancelaram ele na internet. Aí ele começou a falar uns negócios bem esquisitos. Ele falava assim: não pedi para Jesus morrer por mim, então não tenho nada a ver. Vocês ficam me botando o peso de ter que viver essa vida cristã e me deixando com culpa. Não pedi para ele morrer por mim. Olha só o perigo de você desvirtuar o evangelho, as boas novas de Cristo Jesus nas nossas vidas. Por isso que cada vez mais nós precisamos estudar e nós precisamos entender o evangelho, as boas novas. Primeira coisa das boas novas: Cristo morreu por nossos pecados. E aí a palavra de Deus, e Paulo ele continua dizendo o seguinte: e ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então esse Jesus, ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa ressurreição foi vista por mais de 400, 500 pessoas. Jesus permaneceu ressurreto 40 dias aqui na terra. Muitas pessoas foram testemunhas, testificaram que esse Jesus, ele era um homem ressurreto, que ele venceu a morte. Então, quando a gente olha as boas novas, nós precisamos entender isso. Jesus morreu por nós, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou no dia, e muitos são testemunhas disso. Então, basicamente, as boas novas é o evangelho. E é por isso que você e eu somos chamados de evangélicos. Por que nós somos chamados de evangélicos? Porque nós cremos no evangelho, que é as boas novas, de que Jesus morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, de que Jesus foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele venceu a morte. Mas para a gente entender o evangelho, para a gente entender as boas novas, a gente precisa entender 3 aspectos das boas novas. A gente precisa entender o problema, por que Jesus teve que morrer. A gente tem que entender a graça, como que Deus fez isso, qual é a ação de Deus para que o evangelho acontecesse. E a gente precisa entender a missão. Porque Jesus veio cumprir uma missão e Jesus deixou uma missão para nós. E isso é o evangelho. Pessoal, isso aqui é muito importante, pessoal, porque isso aqui rege a nossa vida cristã. Isso aqui separa quem é evangélico e quem não é evangélico. Você entende? Cada vez mais a gente precisa estudar mais essas verdades. Então vamos começar pelo problema. A gente tem um problema e a gente precisa entender esse problema. Qual que é o problema aqui? O problema começa lá no Jardim do Éden. Deus criou o mundo, criou o céu e a terra, criou os animais, criou o homem, criou a mulher. Mas o que aconteceu? A humanidade se separou de Deus por causa do pecado. Eles escolheram pelo pecado, eles foram criados perfeitos. Era um relacionamento perfeito com Deus. Mas a humanidade escolheu pelo pecado. E às vezes eu fico pensando, né? Uma vez eu entrei num Uber, e o Uber começou assim: que eu sou crente, beleza, né? Aí assim, e essa corrupção que acontece no Brasil, tal, assim, tal, e começou a xingar os políticos. Aí eu falei para ele assim: meu irmão, se você virar o presidente, você não vai entrar na corrupção? Eu não. Eu acho que vai. Uma das coisas mais difíceis do mundo é você manter a sua pureza espiritual quando você tem poder.
A gente agora pode até falar, né? Não sou presidente. Ah, que esse cara aí faz... Se você subir lá, às vezes você muda. Eu vou te dizer assim, é quase 100% de chance do pecado te levar ao invés da santidade te levar. Mas a gente precisa entender isso, que nós somos culpados disso. Porque quando você tem o pecado nos afasta de Deus e nos leva para a morte espiritual. Nós precisamos entender esse poder do pecado sobre nós. O pecado ele vai nos levando, ele vai nos afastando de Deus. Essa semana um irmão da igreja me mandou uma mensagem e falou assim: pastor, eu quero ficar perto de Jesus. Porque eu olho para o mundo e eu vejo assim, pastor, o mundo vai me levar, certeza. Se eu continuar nesse caminho, o mundo vai me levar. Eu tenho certeza disso. Mas eu não quero, pastor, eu quero viver com Jesus. E eu achei isso uma das atitudes mais corajosas que eu vi de uma pessoa, de um jovem. Orei por ele, agradeci pelo posicionamento dele. Ele falou assim: pastor, agora eu quero viver diferente. Eu quero buscar o Senhor. Pessoal, se você não tomar uma decisão dessa, o pecado vai te levar. O mundo vai te levar. Mas também existe a graça. O que é a graça? E eu gosto de explicar. A graça realmente é algo que a gente não merece. Falei outro dia para vocês, né? Fiz um baita de um desenho sobre a graça, né? A graça é a bondade de Deus que a gente não merece. Está certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que é graça? Graça é algo que só Deus pode fazer por você. Vamos pensar comigo. Meu irmão veio aqui e me trouxe um copo de água. Ele conseguiu fazer isso. Ele me deu isso aqui de graça. Nem paguei o Dinho, mano. O Dinho veio aqui e me trouxe o copo. Nem paguei. Depois eu te pago, Dinho. Nem paguei. Mas ele me deu. Eu consigo fazer isso com outra pessoa? Consigo. Isso pode ser uma manifestação de graça? Pode. Mas uma das definições teológicas de graça. Graça é algo que só Deus pode fazer por você. Sabe como que Deus explica a graça para o Nicodemos? O Nicodemos chega e começa a falar com Jesus, tá? Jesus falou: Nicodemos, é o seguinte, você só pode ver o reino de Deus se você nascer de novo. Aí eu pergunto para você, alguém aqui consegue nascer? Você escolheu nascer? Não, sabe por quê? Porque nascer só Deus pode fazer por você. E por que Jesus falou isso para o Nicodemos? Porque o Nicodemos, ele era um religioso. O Nicodemos, ele era um cara bom. Ele era um conhecedor da palavra. Ele era um cara que ia na igreja todo domingo. Ele era um cara que vivia Deus na vida dele. Ele orava pelas pessoas, ele ajudava as pessoas, mas ele ainda não tinha entendido que nada disso leva você para o céu. Vir para a igreja não te leva, não é porta de entrada para o céu. O que é porta para o céu é você deixar com que a graça entre na sua vida. E a graça é algo que só Deus pode fazer por você. Então, quando eu olho para a graça, eu entendo que Deus, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade do pecado. Isso é graça. Eu não podia enviar. Se eu enviasse minha filha para salvar você, não ia dar certo. Eu não consigo fazer isso. Só Deus pode fazer. Isso é graça. Então, quando eu falo em graça, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos entender que Jesus viveu uma vida perfeita, morreu na cruz para pagar o preço do pecado em nosso lugar. Isso é graça. Só Ele poderia fazer isso por mim. Só Ele poderia fazer isso por nós. Isso é graça. Nós precisamos entender que a graça é Jesus Cristo ressuscitando da morte do pecado. Opa, pulei. Isso é graça.
Graça é Jesus Cristo ressuscitando e vencendo a morte. Eu poderia vencer a morte? Não. Mas Jesus venceu a morte e Ele te dá essa vitória, porque quando você tem Jesus na sua vida, você também vence a morte. Uma das explicações básicas do batismo é o quê? Quando você entra naquela água, você simboliza a mesma morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. Mas aí quando você sai daquela água, né? E eu penso assim, que eu não fiz isso, mas se eu fosse batizado hoje, né? Quando eu saísse daquela água, eu ia dar um berro assim. Uau! Yes! Porque eu tô saindo da morte para a vida. Você entende a alegria? Você ia ficar feliz se você tivesse morto e você revivesse? Eu ia ficar feliz. Talvez quando eu tinha 15 anos e fui batizado, eu não entendia muito isso. Eu saí da água tudo cabisbaixo, assim, chorando. Nossa, que legal, eu fiz uma decisão importante. Tá certo, foi legal. Hoje, se eu fosse batizado, eu ia sair dando um berro, assim, yes! Tipo o gol do Corinthians, assim, yes! Né? Mas eu queria dizer para vocês que Jesus, ele venceu a morte, e isso é graça, graça de Deus. A graça é a salvação que nós temos em Cristo Jesus, porque Jesus, ele trouxe para nós o acesso a Deus. Esse Jesus, ele nos dá o acesso a Deus. Hoje antigamente no Velho Testamento, você precisava de um sacerdote para pedir perdão ao Senhor. Você precisava ir ao templo para se conectar ao Senhor. E hoje, Jesus te dá esse livre acesso para que você entre na presença do Pai, para que você peça o perdão pelos seus pecados, para que você glorifique a Ele. Você não precisa exatamente de um lugar físico para você buscar Ele. A gente ama esse lugar, a gente ama aqui o K-Square, certo? Mas você não precisa do K-Square para adorar a Deus. Você precisa de um coração conectado com o Senhor, é isso que você precisa. Então você pode adorar na sua casa? Pode. Você pode adorar na rua? Pode. Você pode adorar almoçando? Pode. É o seu coração que determina a sua adoração, porque Jesus veio para trazer, Ele trouxe a cruz, para que a cruz seja uma ponte que nos leve, para que a gente cruze essa diferença, esse abismo que tem entre nós e Deus. Tem uma charge, que eu acho muito legal essa charge. Tem um menininho, todo mundo, tem um versículo que fala assim, ó, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, certo? Aí cada um pega uma cruz e começa a andar. Cada um pega uma cruz. Aí uma hora ele fala assim, essa cruz tá pesada. Ai, tem um serrote aí? Aí o cara vai lá e corta um pedaço da cruz. Ai, agora ficou mais leve. Aí ele começa a andar e fala, mas essa cruz ainda tá pesada. Aí ele vai lá e corta mais um pedaço da cruz, né? Aí ele vai andando, aí quando chega num lugar, aquela cruz que ele carregava era uma ponte para atravessar e chegar do outro lado. Mas porque ele cortou a cruz, o que acontece? A ponte dele não chega do outro lado. E ele não vai chegar até Deus, por quê? Porque ele cortou a cruz. Ele queria deixar a cruz mais leve. Mas não, pessoal. Cada um de nós precisamos carregar a nossa cruz. A gente vai terminar esse capítulo falando sobre o sofrimento de Paulo, tá? Mas vamos lá, a última coisa que eu quero falar aqui do Evangelho das Boas Novas é sobre a missão. E aí eu entendo que Deus enviou o seu Filho Jesus para a humanidade, para salvar do pecado. E trazer as pessoas a Jesus para salvar a humanidade do pecado. A missão de Jesus era trazer as pessoas até a presença de Deus e falar assim, Deus, esses aqui são meus. Pode deixar entrar. Você lembra que a humanidade foi expulsa do paraíso?
Eu acho que o maior sonho de Deus é que todos nós voltemos a estar no paraíso com Ele, na eternidade com Ele. Só que por causa do pecado nós somos expulsos do paraíso. E é interessante essa ideia, né, de que essa expulsão não foi uma condenação. Condenação seria se você estivesse queimando no inferno. A expulsão foi uma chance que Deus te deu, foi graça. A chance de você estar aqui hoje buscando a Deus e querendo mais desse Deus. E a gente traz essas pessoas até Jesus para que elas possam conhecer Ele. Então a missão é Mateus 28, que diz: vão e façam discípulos de todas as nações. E isso é o Evangelho, pessoal. Presta atenção no que eu estou falando. O Evangelho é tudo isso que eu estou falando. É bastante coisa, certo? A gente precisa estudar mais sobre o Evangelho? Precisa. E eu quero convidar você para estudar mais sobre o Evangelho. Né? Eu estava aqui no começo da igreja, estava falando, eu e o Mateus, né? E a gente estava falando sobre a ideia de fazer um estudo sobre Romanos. Só que se a gente for estudar Romanos nessas pregações aqui, a gente vai uns 2, 3 anos, mais ou menos, para tentar acabar. Então, a gente estava pensando em montar um grupo de Zoom, de estudo bíblico durante a semana, para a gente estudar Romanos. Quem topa? Se mais da metade levantar a mão, a gente já começa depois do carnaval. Né? E a ideia é essa, da gente estudar Romanos, porque assim como Efésios, e Efésios é um pouco menor que Romanos, né? Paulo escreve para pessoas que não conhecem nada do Evangelho, para que eles possam entender o Evangelho, para que eles possam viver o Evangelho. Romanos já é eu diria assim, Romanos é um nível a mais, porque Jesus está tentando explicar para pessoas do nível universitário, catedrático para cima, entendeu? Os italianos do Império Romano, da alta classe social, entendeu? O que é o Evangelho? Então, Paulo, ele é muito mais requintado nas palavras, na explicação. A explicação do pecado, em 1 Romanos capítulo 1, é um negócio extraordinário. Mas se a gente não estudar, não se debruçar no texto, a gente não vai entender tudo. Mas eu acho importante a gente fazer isso, né? Por quê? Porque existe uma missão. Tudo isso eu faço para quê? Para a gente alcançar a nossa missão. Qual que é a missão? Ir fazer discípulo de todas as nações. Então, resumindo tudo que eu estou falando para vocês, as boas novas é o Evangelho, e o Evangelho é a mensagem que Deus nos ama e deseja nos salvar do pecado e da morte espiritual. Através da nossa fé em Cristo Jesus, podemos receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, as boas novas, você precisa entender isso. As boas novas, ela tem uma mensagem de salvação. As boas novas, ela tem uma mensagem de esperança. As boas novas, ela traz para nós uma alegria verdadeira. E as boas novas vai ser para nós a porta de entrada de uma vida de paz e de uma vida eterna. Então isso é muito importante você entender. Vamos voltar para Efésios, pessoal. Tenham paciência comigo hoje, tá, pessoal? Tem bastante coisa para a gente ver. Tá bom? Mas a gente já está entrando no versículo 10 a 12 e depois logo já acaba, tá? Mas aqui está o segredo, pessoal. Quem queria ouvir o segredo? A gente sempre quer ouvir o segredo, certo? Se alguém chega para você, cara, tem um segredo para você. Só que assim, de uma certa maneira, o segredo depende muito se você está interessado nesse segredo, certo? Porque assim, se eu falar assim, deixa eu te contar um segredo sobre, sei lá, o filme tal. Um filme que você vai assistir, o Capitão América. Eu nem gosto do Capitão América. Nem assisto esses desenhos, esses filmes. Segredo não tem valor para mim, certo? O segredo tem valor quando você está inserido dentro desse grupo. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Esse segredo, ele só vai ser uma revelação maravilhosa e linda se você crer nas boas novas e no Evangelho. Por isso que Paulo, ele fala, antes de contar o segredo, ele fala, aos que creem nas boas novas, sejam judeus ou sejam gentios. Então, para nós, esse segredo é maravilhoso. Vamos ler todo mundo junto, vai, 1, 2, 3 e... O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Este era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Amém. Pessoal, esse é o segredo. Quando Paulo, no começo, ele diz assim, ao lerem o que eu escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Qual é o segredo, pessoal? O segredo é a igreja. Volta. O segredo é a igreja. Esse é o segredo. É o segredo, pessoal, porque no Velho Testamento, quantas vezes você ouviu a palavra igreja? Quantas vezes você ouviu o sacerdote falar a palavra igreja? Quantas vezes você viu os profetas falarem a palavra igreja? A gente tem as boas novas, a gente tem a salvação, a gente tem os Messias, a vinda do Messias, certo? Então, eu queria mostrar uma imagem para vocês, né? Se você olhar comigo aqui, você vai ver que esse aqui é o profeta, tá, pessoal? Vou chamar ele de Isaías, pode ser? Esse aqui é o profeta Isaías. E o profeta Isaías, é que eu ia colocar uma coisa de cada vez, mas saiu tudo junto. Aqui, ó, não sei se você está vendo, é uma montanha. É uma cadeia de montanhas. E não sei se você já olhou as montanhas, você consegue olhar 2 picos de montanha ao mesmo tempo, certo? Uma está mais baixa e a outra está mais alta. Então, quando o profeta olha para essa cadeia de montanhas, ele consegue olhar a vinda do Messias, ele consegue olhar o governo do Messias, mas ele não consegue enxergar a igreja. Porque a igreja está nesse vale, entre uma montanha e outra. Olha só, Isaías capítulo 9, versículo 6, nosso versículo que a gente sempre usa no Natal, certo? Diz assim, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Olha só, o profeta consegue ver a vinda do Messias, certo? Natal, a vinda, o nascimento de Jesus. Ele consegue ver o governo de Jesus sobre as nossas vidas, o reino de Deus. O que o profeta não conseguia enxergar no Velho Testamento? A igreja. Por isso que Paulo, agora, nesse momento, Paulo está preso escrevendo para Éfeso, para a igreja de Éfeso. Paulo, ele fez a primeira viagem missionária no ano 46 a 48. Ele fez a segunda viagem missionária de 49 até 52. Ele fez a terceira viagem missionária de 56 a 59. E é só na terceira viagem missionária que Paulo revela um segredo. Que segredo é esse? É a igreja. A igreja é o segredo. Nós precisamos entender a igreja. E agora eu vou trazer um pouquinho sobre a doutrina da igreja, tá, pessoal? Assim como o evangelho, sem o evangelho, você não é nem igreja. Então primeiro você precisa crer no evangelho, para você ser igreja. A igreja tem 2 aspectos básicos que a gente precisa entender. Primeiro aspecto básico da igreja é a igreja universal. Mas não é a igreja universal do reino de Deus, tá, pessoal? É a igreja universal. E você sabe qual é outra palavra para universal? Católica.
Então não é nem a igreja católica, nem a igreja universal, mas eu estou falando aqui de uma igreja, sim, universal e católica, no sentido da universalidade da igreja. Definição de igreja. O que é igreja nessa questão universal? A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então, aquela igreja de Jerusalém é a igreja? Sim, a igreja. A de Antioquia é a igreja? Sim, a igreja. A igreja que o seu avô estava indo é a igreja, é a igreja. A Trine é uma igreja? Sim, é uma igreja. Porque é uma comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. E nós somos a igreja universal, no sentido de que existe uma universalidade. Algumas pessoas falam igreja com I maiúsculo. A igreja com I maiúsculo, essa é a igreja. A gente tem gente aqui de outras igrejas, né? E algumas pessoas de outras igrejas vêm nos visitar. A gente tem pessoas que nos assistem de outras igrejas. Nós somos da mesma igreja, aleluia, certo? Porque a igreja é universal. Todos que creem no Senhor Jesus, todos que creem que Jesus veio ao mundo enviado por Deus e morreu numa cruz por nós, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive em nós, nós somos dessa igreja universal. Mas tem gente que não é. Por quê? Porque de alguma maneira se desvirtuou ou ela desviou da verdade do evangelho. E essas igrejas que colocam alguma coisa a mais no evangelho, que tiram alguma coisa do evangelho, que falam, Jesus, não pedi para Jesus morrer por mim, essas pessoas não fazem parte dessa igreja universal, você está entendendo? Por isso que a gente precisa estudar tanto o evangelho, para a gente entender quem nós somos. Como você sabe que um dinheiro é falso? Você sabe quando, lá nos Estados Unidos, parece que é a melhor escola de peritos sobre dinheiro falso. Porque o dinheiro que o mundo mais quer falsificar é o dólar, certo? Então, eles fazem um treinamento para os peritos em dinheiro. Sabe qual é o treinamento deles? Eles não ficam estudando os dinheiros falsos. Eles estudam o dinheiro verdadeiro. Eles ficam o dia inteiro mexendo no dinheiro, olhando para o dinheiro verdadeiro, e eles estudam tanto a nota verdadeira, que quando aparece uma falsa, eles falam assim, algo está cheirando ruim. Algo não está certo aqui. E aí eles vão lá e percebem que aquela nota é falsa. É a mesma coisa, pessoal. Você quer permanecer no evangelho verdadeiro? Estuda o evangelho verdadeiro. Ah, pastor, mas eu quero saber o que aquele grupo do TJ fala, o que aquele pessoal daquela igreja lá fala, o que aquele pessoal fala. Eu posso até explicar para você. Mas sabe qual é o melhor caminho? Estuda o verdadeiro. Porque quando você estudar o verdadeiro, de tanto você estudar o verdadeiro, a hora que aparecer o falso, você vai falar assim, tá cheirando mal. E comida estragada pode ter até aparência boa, certo? Mas quando você cheira e o cheiro não tá bom, o que você faz? Joga fora. Joga fora. A comida pode até estar bonita, mas se ela estiver cheirando mal, joga fora. Fica com o que é verdadeiro. Essa é a igreja universal. Todos aqueles que creem no mesmo evangelho verdadeiro, puro, santo e bíblico. Só que a gente tem também o segundo aspecto da igreja, que é a igreja local. E a igreja local é a comunidade que expressa e concretiza a igreja universal. Então, a igreja Trine não é a igreja universal. Nós fazemos parte da igreja universal. Mas a igreja Trine é uma igreja local. E nós aqui na igreja, nós manifestamos a igreja universal. E a gente vai falar daqui a pouco sobre o reino. Mas eu quero que você entenda o quê? Que a igreja, ela tem algumas características muito importantes. A igreja, ela testemunha do reino. Ela manifesta o reino. As pessoas entendem que existe o reino de Deus por causa da igreja local. A igreja local é instrumento do reino.
Deus usa a igreja local para que as pessoas vivam e entendam o reino. Sabe, para mim, pessoal, um dos momentos que eu mais sinto o reino de Deus, sabe quando que é? Quando eu vejo alguém trazendo alguma coisa para o café da manhã. Cara, para mim o café da manhã é um dos pontos altos do domingo. Não porque eu gosto de comer, claro que eu gosto de comer. Mas assim, é um momento de comunhão. E eu estava falando para alguém aqui que comunhão vem da palavra comer, né? Porque é comunhão, né? Então assim, a gente para ter comunhão, a gente precisa comer junto. E como é gostoso a gente se servir, a gente poder, né? E aí eu tenho uma irmã que traz um bolo aqui, ela mesma faz o bolo. E aí dá para sentir o amor que ela fez o bolo, dá para sentir, quando você come o bolo, você sente o amor. O Harumaki, é que a maioria não viu o Harumaki, porque assim, você chegou tarde, infelizmente, tá? Se você chegasse mais cedo, você ia ver o Harumaki, né? O Harumaki estava maravilhoso, pena que você chegou tarde. Da próxima vez, chega às 9. Né? E aí eu penso que toda essa convivência é viver o reino de Deus. Então, a igreja é um testemunha do reino, ela é instrumento do reino, a igreja é guardiã do reino, pessoal. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu entendo sobre a igreja. Jesus, quando ele fala para Pedro assim, Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. E aí Jesus fala um negócio que é um negócio extraordinário, é maravilhoso. Ele fala assim, ele fala sobre a igreja. Tudo que você ligar no céu terá sido ligado na terra, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E é por isso que o batismo nas águas é algo tão importante. O que essas pessoas estão fazendo, a entrega da vida delas, a decisão pública de viver para Jesus, é uma coisa física, mas é feito pela igreja. Porque tudo que ligares no céu terá sido ligado na terra, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Nós estamos conectando as pessoas a Deus. Existe uma importância muito grande nessa igreja. E a última coisa que eu quero dizer aqui nessa slide para vocês, é que a igreja não é reino, mas a igreja está no reino. O reino é maior do que a igreja. Você entende o que eu estou falando? Tudo que a gente faz aqui é reino, mas nós não somos o reino. O dia que você achar que a Trini é um reino, você vai olhar para as outras igrejas e você vai falar assim, elas estão erradas. Não vai para lá, porque só aqui é o reino. E eu conheço igrejas que têm feito isso. Tem falado, só aqui é reino. Aquela outra igreja lá não é. Aquela outra lá não é também. Só aqui é reino. Se você fizer isso, a gente vai errar. A gente vai errar, pessoal. Tá certo, tudo que nós fazemos na igreja é reino. Mas nós não somos o reino. O reino é maior que nós. Nós somos a igreja, mas nós não somos a igreja universal. Nós fazemos parte da igreja universal. Então só vou dar uma pincelada de reino, porque eu acho que a gente vai precisar de uma série de pregação só para falar de reino, da quantidade de textos bíblicos que a gente tem para explicar reino, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês o que? Primeiro, reino é paz, harmonia, retidão, justiça, amor, misericórdia, redenção e salvação, certo? Mas mais importante do que isso, pessoal, o reino é o domínio e a soberania de Deus sobre todo o universo, sobre toda a história, sobre todas as vidas humanas. Esse é o reino de Deus. E o reino de Deus não é um reino ditador, onde ele fala assim, você é obrigado a fazer parte desse reino. Não, você escolhe. Você escolhe. Jesus morreu por nós, certo? Mas você que escolhe se você quer ou não fazer parte desse reino. Porque se você não quiser, não tem problema. Quer dizer, não tem problema para a eternidade. Na eternidade, para Deus tem, porque se você não entrar nesse reino, você não vai ter eternidade com Ele. Então nós precisamos entender que o reino de Deus
é o domínio e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então vamos voltar para a igreja para a gente terminar essa pregação, senão a gente não termina. Então, o que é a igreja? Né? A igreja é a manifestação e a concretização do domínio do reino de Deus aqui na terra. Então nós aqui da Igreja Trini, nós estamos manifestando e concretizando o domínio de Deus. Por isso que, às vezes eu penso, pessoal, realmente é mais gostoso viver aqui na igreja. Ô pastor, podia ter mais. Podia ter mais, é tão gostoso. É só domingo de manhã, tipo, eu fico a semana inteira esperando para chegar domingo. Eu gosto tanto desse domingo, eu fico a semana e, ai meu Deus, ainda é terça. Eu fico, meu Deus, ainda é terça. Ainda falta quinta, quarta, quinta, sexta, sábado, para eu chegar na igreja. Pessoal, aqui é reino. E aqui a gente vivencia a materialização do reino, para que você possa levar essa materialização do reino para sua casa, para você viver reino na sua família, para você viver reino no seu trabalho, para você viver reino na sua casa, na sua família estendida, na rua, nos seus amigos. Nós experimentamos reino aqui na igreja para que nós possamos levar esse reino para outras pessoas. Mas esse lugar chamado igreja é muito importante, porque a igreja é um projeto universal de conexão entre Deus e a humanidade aqui na terra. É muito importante você entender isso. Por isso que você não pode ficar sem uma igreja local. Eu sei que existem muitos desigrejados. Já ouviu falar no desigrejado? Desigrejado é uma pessoa que tem Jesus, mas não vai para a igreja. Ah, mas eu não preciso da igreja. Eu assisto na internet. Ou eu não preciso da igreja. Eu já tenho fé em Jesus. Você precisa da igreja. Você precisa da igreja mais do que a igreja precisa de você. Nós precisamos da igreja. Por isso que você tem que valorizar isso. Por isso que você não pode faltar à igreja por qualquer coisa. Ah, hoje me deu cãibra no cabelo, acho que eu não vou na igreja. Eu preciso assistir a final do campeonato. Não, pessoal. A gente não troca esse momento da igreja por nada. Porque isso aqui é muito importante, pessoal. É muito importante o que você faz na igreja. Você congregar na igreja é algo muito importante. Por isso que o segredo é a igreja. O plano de Deus era mostrar para todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Por meio da igreja. O segredo é a igreja, pessoal. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. O Velho Testamento nunca ouviu falar na igreja, mas a igreja sempre esteve no projeto e no plano de Deus. Sempre esteve. Sempre esteve no plano de Deus. Mas foi só agora, só aqui com Paulo, com os apóstolos, que eles receberam esse segredo de viver a igreja, porque a igreja é o instrumento do Senhor, porque a igreja é a guardiã da graça, da mensagem do Evangelho, porque a igreja testifica o reino aqui na terra. Nós precisamos fazer parte de uma igreja local, que faz parte de uma igreja universal, que vive o reino de Deus nas nossas vidas. E você pensa que vai ser fácil? Pessoas, se você acha que é tudo fácil, vou dizer para você, não é não. Às vezes a gente acha, né? Não sei, né? A gente vem aqui, já está tudo pronto. A gente tem um lugar que tem elevador. A
A gente sobe aqui, não precisa nem o degrau de escada a gente tem para pegar direito. A não ser quem vem da rua, né? Quem vem de estacionamento, a gente só pega o elevador. Da rua a gente tem uma bateriazinha de escada. Mas você pode pegar o corredorzinho. Às vezes a gente vem aqui, nossa, o som já está tudo montado, né? Nossa, é só o pastor pegar o microfone e começar a falar. Cada um desses instrumentos aqui foram montados por nós. Para manter esse lugar aqui. Existem funcionários que trabalham. Você pensa que fazer uma igreja é fácil? É fácil quando você vai na igreja, senta no banco e assiste. Aí é fácil. Mas o meu convite para você é que você não seja um espectador da igreja, mas que você seja alguém que constrói essa igreja. Semana passada eu falei para vocês, nós somos pedras vivas que constroem essa igreja. Cada um de nós é uma pedra viva para construir essa igreja. Então, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para você, como diz o meu amigo Juliano Som, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí Paulo, no último versículo desse bloco, ele diz assim, versículo 13, portanto, peço-lhe que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro e a honra é de vocês. Tudo que Paulo sofreu, se você estudar a vida de Paulo, você vai ficar assim, horrorizada com o que Paulo sofreu. Sofreu naufrágio, sofreu apedrejamento, sofreu cancelamento, sofreu prisões, sofreu mordida de cobra venenosa, sofreu de tudo. Mas todo esse sofrimento, você olha para Paulo, Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça de Paulo, que pingou 3 vezes do chão. Olha para a vida de Paulo, todo esse sofrimento valeu a pena? Valeu. E eu quero chegar no fim da minha vida, talvez com todas as marcas da minha caminhada missionária, da caminhada na igreja, na construção da igreja Trini. Quero olhar para trás, e hoje mesmo eu já consigo olhar, mas eu quero olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Faria tudo isso de novo, para honrar e glorificar o nome de Deus. Então que nós possamos viver esse evangelho, viver essas boas novas. E eu quero terminar com 3 aplicações práticas aqui do evangelho, e a equipe de louvor já pode subir. Primeira aplicação, nós precisamos conhecer o evangelho, certo? Pessoal, nós precisamos conhecer o evangelho. Como que você vai conhecer o evangelho? Assistindo o culto de domingo? Eu acho que isso não basta, pessoal. A gente vai precisar de mais. A gente vai precisar estudar, ler a Bíblia, tirar dúvida. E eu já falei para vocês, tem dúvida? Me manda no WhatsApp. Talvez demore um pouco, mas eu vou responder. Tem dúvida? Pergunta para mim. Eu existo para isso, para cuidar de vocês, para ajudar vocês na teologia. Nós precisamos estudar, crer no evangelho. Segunda coisa, nós vamos cumprir a nossa missão de levar o evangelho a todos, certo? Isso aqui é uma missão que Deus deu para nós. Jesus cumpriu com a missão dele, sim, mas nós precisamos cumprir a nossa missão, que é levar o evangelho a todos. E terceira aplicação prática que eu trago para nós hoje, a igreja é um instrumento de Deus para manifestar o evangelho, certo? Então você precisa participar dessa igreja, você precisa participar ativamente dessa igreja. Por quê? Porque você participando ativamente dessa igreja, você é um instrumento de Deus para manifestar o evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça como igreja, que crê nas boas novas, que está dentro da igreja universal de Deus, que faz parte de uma igreja local e que vive o reino de Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar.
Obrigado porque a tua maravilhosa graça nos acompanha. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, que fala nos nossos corações. Obrigado, Pai, por tantos ensinamentos que nós adquirimos ao estudar Efésios. Imagina todos os outros livros, Pai, nós estamos estudando só um. Mas obrigado, Deus, por nós podermos ser a igreja Trine, a igreja local, a igreja que materializa e concretiza o reino de Deus. Obrigado, Deus, por poder ter o privilégio de ser suas testemunhas, de ser seu instrumento, de ser seu guardião. Obrigado, Deus, por nos escolher, por nos chamar e por fazer parte dessa igreja maravilhosa do Senhor Jesus. Te agradecemos, nos ajuda a ser instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.